vamos dar início à aula 1 de Fisiologia do Trabalho e Ergonomia. Essa disciplina é do curso Técnica em Segurança do Trabalho. A gente vai estar abordando a questão da força em que é exercida durante certas atividades e os músculos e a estrutura óssea que vai estar sofrendo desgaste de acordo com o realizar da atividade de cada colaborador. Todas as atividades que vai influenciar na fisiologia do trabalho e que vai ter interferências ergonômicas? Não. Mas quase todas as atividades que são desenvolvidas desde os primórdios das atividades e dos estudos da segurança do trabalho envolve a NR7 e o estudo da ergonomia dentro da fisiologia do trabalho. Como vemos aqui na parte da introdução, desde os tempos do homem das cavernas, a ergonomia já existia e era aplicada. Quando se descobriu a pedra, poderia ser afiada até ficar pontiaguda e transformar-se numa lança ou no machado. Ali estava a aplicação da parte ergonômica, aonde o quê? Quanto mais afiado você estava com sua lâmina, menos força você exercia para poder fazer o cortes em animais ao beneficiar a sua carne, ou então na parte de abatê-lo. E da mesma forma a gente tem até hoje. Para você utilizar um machado, quanto mais afiado o machado estiver, menos força você tem que exercer para poder fazer a corta da lenha. O motosserra da mesma forma, quanto mais afiado você tiver com a corrente, mais ele vai cortar e menos trepidações ele vai estar exercendo no corpo do seu operador. Quando posicionava galhos ou troncos de árvores sobre rochas ou mesmo os obstáculos como alavanca, novamente ali estava a questões ergonômicas. Eu não sei se vocês já presenciaram a questão quando vocês têm um móvel ou então um rolo, uma madeira com um diâmetro bem elevado, um peso bem elevado, para poder fazer o trajeto com aquela madeira. Você coloca toras menores para poder fazer o escorregar, o deslizar daquele peso sobre aqueles rolos para você não estar precisando içar esse peso todo. Hoje em dia a gente tem vários móveis que tem pegs. Por quê? Por questões ergonômicas, para a gente não estar colocando esse peso diretamente na coluna da gente. Ou seja, a gente está empurrando e o mesmo esse peso está deslocando sobre a roda. Aqui nessa figura, é uma figura bem importante, onde retrata toda a questão da parte ergonômica. Onde a gente tem a questão da NR17, que é a NR específica, que traz todos os laços, os patamares das questões ergonômicas e seus entrelaços. Na parte, como é que se diz? No posicionamento de uma pessoa em sua tela de computador, em seu trabalho, onde o estudo é mais bem desenvolvido, da onde a gente tem a questão da angulação desse corpo, desse trabalhador, quanto ao descanso de pé, para a questão da circulação em si, ou seja, se a pessoa passa 8 horas por dia do seu trabalho sentado numa mesa em frente a um computador, onde ele tem poucos intervalos de descanso, o mesmo tem que ser utilizado todos esses meios, esses EPIs, no caso da utilização da engenharia, para poder fazer e moldurar tanto a questão do assento de uma forma correta, onde vai manter a coluna do mesmo ereta, a questão do seu assento, que vai manter a questão do joelho em uma angulação correta com o final de sua coluna, e o mesmo a questão do assento e descanso de pé, que esse descanso de pé vai estar influenciando diretamente na questão circulatória. A questão também do posicionamento da tela do computador, que vai estar interferindo na questão da visualização do mesmo e no ângulo que o mesmo vai projetar a sua cabeça para poder estar visualizando a tela e exercendo a sua atividade. E também na questão de colocação de mão com relação ao mouse, onde hoje em dia a gente tem os descansos para a utilização de mouse, para onde a gente não vai estar lesionando o nosso pulso ou a abertura do mesmo, onde não vai ter a lesão nem no músculo e também nem na questão da parte óssea, e onde pode estar causando dores e diminuindo a produtividade desse colaborador. Seguindo com a introdução, portanto, a ergonomia é uma ciência aplicada a facilitar o trabalho executado pelo homem, sendo que a interpreta aqui uma palavra, trabalho, como algo muito abrangente em todos os ramos e áreas de atuação.
O nome ergonomia deriva-se de duas palavras gregas, ergos, que significa trabalho, e nomos, leis, normas e regras, ou seja, a gente vai ter trabalhos com leis, normas e regras exercidas dentro dessas atividades. É uma ciência que pesquisa, estudar, desenvolver e aplicar regras e normas a fim de organizar o trabalho, tornando esse compatível com as características físicas, psíquicas do ser humano. Onde a gente tem desde a questão da aptidão física, né, isso, para a questão de desenvolver atividades em certos tipos de altura, em questão da angulação do braço, não ter o nosso braço sempre acima de uma angulação correta, para que o mesmo não sofra fadiga. Levantamento de peso, levantar o peso de uma maneira correta e que seja um peso que esteja dentro das normas regulamentadoras, que seja se dado nessa norma, para que não cause problemas de coluna, onde venha a afetar a questões físicas do desenvolver da atividade e perda da saúde desse colaborador. A ergonomia tem como objetivo adaptar tudo com o que o ser humano se relaciona, as características do próprio ser humano, a fim de preservar a sua saúde física, emocional e psíquica. Para que isto seja possível, uma infinidade de outras ciências são usadas pela ergonomia para que o profissional que deseja desenvolver projetos ergonômicos obtenha conhecimento necessário e suficiente e resolva uma série de problemas identificados no ambiente de trabalho ou no modo com que o trabalho é organizado ou executado, onde a gente tem a fisiologia e a anatomia, a antropometria, a biomecânica, higiene do trabalho e toxicologia, doenças ocupacionais e as questões físicas. Essas aptidões físicas vão desde a questão do ASO, né, da onde a gente vai estar fazendo aquele exame inicial do colaborador, onde vai estar retirando também aquela questão do raio-x para você ver a estrutura óssea, se tem algum tipo de lesão, tanto na coluna quanto na parte de ombro, clavícula desse colaborador. Oficialmente, a ergonomia nasceu em 1949, derivada da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, centenas de aviões, tanques, submarinos e armas foram rapidamente desenvolvidas, bem como sistemas de comunicação mais avançados e radares. Ocorre que muitos desses equipamentos não estavam adaptados a características perceptivas daqueles que os operavam, provocando erros, acidentes e mortes. Ou seja, muitos daqueles lança-chamas que tinha naquela época não tinha pensamentos ergonômicos com relação ao operador do mesmo. Os tanques, várias dessas pessoas que utilizavam esse tanque, a questão da alta temperatura, a parte interna, tinha a questão também da emissões de som, que é a parte acústica interna desses tanques era bem elevada. O manuseio do mesmo, as alavancas, eram todas mecânicas, ou seja, não tinha aquela parte mais leve do mesmo, ou seja, era uma parte mais grotesca. A utilização desses armamentos bélicos, disparos de canhões, armas de alto calibre, geravam grandes lesões no ombro desse pessoal que fazia o disparo e também acarretava no erro do mesmo, onde ele ia sofrer esse recal desse disparo e o mesmo perdia a qualidade do tiro, chegando a errar o seu alvo. Ergonomia, ergo, que é o trabalho, e nomos, que é as regras, ou seja, trabalho com regras. Regras para se organizar o trabalho, ou seja, nada na gestão de uma empresa sem ter regras, sem ter o seu passo a passo não vai adiante. Dentro das questões ergonômicas das mesmas formas. Sempre cuidar na parte da saúde do seu colaborador, ter o seu conhecimento da aptidão física, se um determinado colaborador tem certa altura, dá para trabalhar, trocar uma lâmpada, utilizando uma escada de médio porte. Já o outro colaborador que tem um porte em altura menor, tem que utilizar um andaime, ou seja, são o uso desses equipamentos da engenharia dos EPIs que a gente faz as correções ergonômicas durante uma atividade. A primeira fase da ergonomia refere-se a diminuições de objetos, ferramentas, painéis de controle dos postos de trabalho usados por operários. O objetivo dos cientistas nessa fase concentra-se mais em rendimentos dos pontos de trabalho, possibilitando um melhor alcance do motor invisível aos trabalhadores, ou seja,
Se você tem uma determinada máquina, quanto mais compacta essa máquina for e mais área de visão do objeto que aquele trabalhador está produzindo, com maior qualidade ele vai executar aquela determinada atividade. Hoje em dia a gente tem diversas serras, diversas bancadas. Para quê? Para que seja a gente tem uma melhor qualidade desses produtos e uma melhor produção. A segunda fase da ergonomia passa a aplicar uma área de atuação, ou seja, projetar postos de trabalho que isolam o trabalhador de um ambiente industrial agressivo, seja dos agentes físicos, calor, frio, ruído, etc., seja pelas intoxicações por parte de químicos, vapores, gases, partículas sólidas e etc. Ou seja, nessa segunda fase, ao invés dele reduzir esses equipamentos, o que é que ele faz? Ele isola. No caso aqui, para a questão de gases, coloca máscara, coloca exaustores, a parte física, calor, coloca ar-condicionados, frio, coloca, aquecedores, ruído, coloca abafadores, barreiras de contenção, para quem vai trabalhar com tipo um raio-x, coloca dosímetro, coloca colete de chumbo, parede de chumbo e assim por diante. Na terceira fase, na época da década de 1980, a ergonomia passava a atuar em um ramo científico, mais relacionado à questão do processo cognitivo do ser humano, ou seja, estudar e elaborar um sistema de transmissão de informações mais adequadas à questão da capacidade mentais do homem, muito comum junto à informática e ao controle automático de processos industriais. Ou seja, hoje em dia vários tipos de máquinas e equipamentos foram automatizados, onde os mesmos utilizam da parte da informática, de programas, de hardware e assim por diante, para poder desenvolver, junto o ser humano, desenvolver esses softwares, junto com essas máquinas, esses equipamentos, para que o mesmo pudesse fazer a questão de montagem, a questão de solda, pintura, ou seja, aquela parte mais tóxicas e que ia agravar mais a saúde do ser humano, ou seja, as máquinas hoje em dia já estão desenvolvendo essas atividades. Vejamos o ponto a seguir, no qual podemos identificar a forma de atuação da ergonomia e seus objetivos. Lembramos ainda que o objetivo principal da ergonomistas é adequar o trabalho ao homem e não ao contrário. Nunca você deve adequar o homem ao trabalho, e sim o trabalho ao homem. Se você tem um trabalho pesado para escavar uma fossa, é melhor você pegar uma máquina e uma reta escavadeira e ir lá e cavar a fossa. Sim, mas ela vai ficar desigual. Aí sim, você utiliza a pessoa humana, o trabalhador, para poder fazer o alinhamento e dar aquele retoque final. Da mesma forma, em questão de içar materiais, utiliza-se o guincho para poder pegar aquele peso mais grotesco, e na parte de encaixe e parafusar, utiliza-se dos colaboradores e da mão de obra. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês alguns EPIs ergonômicos mais utilizados em quase todas as áreas que requer a utilização de peso. No caso, a gente tem essa cinta. Para que serve essa cinta? Para a gente ter aquele controle de pessoas que pegam determinado peso durante o dia, para que o mesmo não sofra uma lesão diretamente na coluna, ou seja, ela vai estar protegendo o mesmo de sofrer um bico de papagaio, de sofrer um desvio na coluna e outras doenças que é causada por o excesso de peso e uma atividade repetitiva na sua lombar. Aqui também a gente tem esse descanso de pé, onde o mesmo ajuda tanto na questão da circulação quanto na questão da postura. Esse cinto aqui, ele está sendo utilizado por um colaborador que o mesmo está fazendo o quê? A descarga ou então o empilhamento de uma carga pesada. O mesmo também fazendo o posicionamento correto na questão do levantamento de um peso, onde devemos utilizar o ângulo da perna e não utilizar o ângulo da coluna do mesmo. Seguindo aqui na questão das fases, atuação e exemplos. A primeira fase a gente tem o dimensional. No caso seria botões, pedais, alavancas, painéis, a utilização de máquinas e ferramentas. As questões ambiental, cabines, salas, galpões, divisões, iluminação, ventilação, isolação térmica, acústicos, cores, onde a gente tem aquela questão, cor vai influenciar muito no dia a dia de uma pessoa de trabalho? Sim.
cores fortes, cores quentes, tanto ela vai influenciar no ambiente interno, questão de temperatura, quanto também na questão de cansaço visual. Organizacional, horário, pausas, descanso, ou seja, se você trabalha numa atividade repetitiva, dê pausas, dê descanso. Onde essa pessoa vai dar aquela pausa, aquele descanso para poder descansar o músculo e oxigenar esse músculo, porque os músculos trabalham com oxigenação. Se não tiver fazer a oxigenação correta desse músculo, o mesmo chega a se romper. Ou então da cãibra. Como você pode observar, a análise ergonômica não é restrita, mas muito ampla e evolui um passar do tempo. Não apenas deve ser levado em consideração os dados dimensionais do posto de trabalho e do meio ambiente à sua volta, mas também como trabalho organizado pela empresa. Análises ergonômicas do projeto do ambiente. Conforto ambiental em si, lumínico, térmico e acústico, ou seja, a utilização dessa sala, a questão da climatização, a questão da iluminação, as cores que envolvem o nosso ambiente, influencia diretamente na qualidade e também no bem-estar que a gente vai desenvolver essas atividades. A percepção ambiental, aspectos cognitivos, medidas antropométricas, acessibilidade, dimensionamento, questão tem um prédio, para você trabalhar nele, você tem que subir 3, 4 escadas. Se colocar um elevador, você vai chegar com um nível de energia mais bem elevado nesse prédio, no seu posto de trabalho, quer dizer. Adequação de materiais, revestimentos, acabamentos, ou seja, tudo isso vai influenciar diretamente na qualidade do seu produto e também na qualidade de trabalho e no posto de trabalho dos seus colaboradores. Alguns dos fatores organizacionais que devem ser observados é a relação que existe entre os diversos segmentos hierárquicos da empresa, pois nele onde são tomadas essas decisões, treinamento dos trabalhadores, preparo ao tipo de trabalho que vai realizar, ocasionar, qual detalhado seja a questão de segurança, do seu passado, do seu histórico, a previsão de falhas que podem ocorrer no sistema de produtivo, que impedem da atuação dos trabalhadores, mas a influência direta na velocidade e ritmo dentro do qual o trabalho está sendo realizado. O dimensionamento da equipe de trabalhadores em função do número de previsto de produtos a serem observados, produtos a serem produzidos ou de serviço a serem executados. Ou seja, não adianta você ter uma obra que vai demandar 6 colaboradores e você vai colocar 4 para poder você tentar economizar. Você vai estar economizando a questão de custo, mas você está desgastando tanto a questão das ferramentas em si, quanto também os seus colaboradores, de onde os mesmos vão ficar sobrecarregados, podendo ficar doentes, podendo quebrar a máquina, ou então ter perda na qualidade do seu produto. Noções básicas de anatomia e fisiologia. Sabe-se que a ergonomia tem um objetivo de adequar o trabalho às características do homem, ou seja, se você tem menos forças para poder fazer, levantar uma caixa de cerveja, levantar uma saca, a gente tem o macaco hidráulico para poder fazer o levantamento desses pesos. A gente tem um carrinho de mão para levar um saco de cimento, para levar um carrinho de areia. Ou seja, a gente tem esses meios para a gente trabalhar, adequar o trabalho ao homem e não caçar, demitir aquele colaborador que é mais fraco e contratar o mais forte, ou fazer aquele fraco ficar forte. Não tem como fazer isso. Você vai estar desgastando o seu colaborador. Seja ela psíquica, é necessário que tenha conhecimento mínimo de como nossos organismos funcionam e quais são as limitações do nosso corpo, para que se possa desenvolver projetos que correspondam a tais características, através de conhecimento de anatomia e fisiologia, compreendendo o porquê de algumas reações adversas no organismo humano. Ou seja, se determinado colaborador consegue trabalhar 7 dias em sequência em um turno da noite, porque ele tem aquele costume de dormir certas horas ou então de passar certas noites de sono. Já certos colaboradores não vão ter esse mesmo costume, essa mesma adequação. A anatomia estuda a localização dos órgãos de seu corpo, bem como lhes dá terminologia adequada.
conforme tal localização. Já a fisiologia estuda como funcionam os órgãos e qual a relação de interdependência de cada órgão com o sistema que compõe o organismo humano. O ergonomista possui conhecimento mais voltado ao sistema locomotor, onde a gente vai estar trabalhando nessa aula. A questão da atividade pode trazer certas ações no desencadeado à execução da atividade, o que pode lesionar uma questão óssea, uma fratura, uma lesão, uma ruptura. Nos músculos, uma abertura de músculo, uma cãibra, uma fadiga. Tendões, ruptura desses tendões, o desgaste do mesmo. Tecidos, onde vai ter o que? Pode ter a prensa, o amassamento, ou o corte. E sanguíneo, ruptura de artérias, de veias e capilares. O sistema esquelético, a título da organização do estudo deste sistema, o mesmo pode ser dividido em 3 partes fundamentais: a parte da cabeça, a parte do tronco em si e os membros, braço, perna, pé. A saber, a cabeça na extremidade superior do esqueleto, sustentada pela coluna vertebral. O tronco na região central do corpo abrange a coluna vertebral e as costelas. E os membros superiores e inferiores, compreendendo assim os braços, antebraços, os punhos e mãos, e os abaixo, as pernas e os pés. A cintura, escápula acima e a pélvica abaixo. Aqui nesse outro slide aqui, a gente traz mais alguma parte dessa forma esquelética com relação ao corpo em si do homem. A coluna vertebral é uma estrutura flexível composta por 33 vértebras localizadas em 4 regiões distintas, a saber, de cima para baixo: região cervical, que está mostrando aqui no quadro, a coluna, a curvatura em si, o sacro-corcigeana, onde a gente tem a parte aqui mais a parte do centro de si, a curvatura lombar dorsal, a curvatura dorsal cifose, onde tem a parte do nosso peito, e a curvatura cervical, dorso-lordose. Essa questão das curvaturas dessa figura 1, ilustrando a questão da cervical, dorsal, lombar e sacro-corcigeana, e também ao ponto 3, onde fala quais tipos de lesão pode estar ocasionada em cada uma dessas partes do nosso tronco. Onde a gente tem a lordose, a gente tem a cifose, que é mais a parte do peito, em que si, a lordose, que é na primeira parte da coluna, e aqui na parte mais inferior a gente tem o sacro-corcigeano. Também temos que verificar a curvatura que a coluna vertebral apresenta quando vista lateralmente: a lordose cervical, a cifose dorsal e a lordose lombar, em que essa figura que a gente acabou de escrever. Como é que a gente obtém uma figura como essa de cada colaborador? Através do raio-x, onde no ASO, onde cada colaborador que vai adentrar uma empresa que vai ser contratado, dependendo da atividade, se ele vai ser um operador de máquina, se ele vai ser um auxiliar de campo, um ajudante, um pedreiro, aonde a gente sabe que ele vai ter que fazer um levantamento de peso, uma atividade repetitiva, vai ficar muito tempo dirigindo um caminhão, muito tempo trabalhando no muque, a gente tem que tirar um raio-x dele, tem que exigir que no ASO tenha um raio-x dele. Por quê? Para a gente saber a que nível de doença, ou então a que nível de desvio de coluna o mesmo se apresenta ou se encontra no momento em que ele entrou na empresa. Por quê? Ele pode estar vindo com esse problema de um trabalho anterior, mas se você não fizer esse exame no momento que você está contratando ele, e ele começar a desenvolver 3, 4 meses de atividade e começar a dizer que o mesmo está sentindo dor na lombar, ou então no dorso,
o mesmo vai chegar ao seu superior e vai dizer que ele se lesionou dentro da empresa. Por quê? Porque você não tem provas quando ele entrou dentro da empresa. Ou seja, o mesmo vai ter que ser encostado pela empresa por um determinado tempo. A empresa vai ter que arcar com seus tratamentos e com sua medicação até o mesmo chegar numa qualidade de saúde, onde ele possa exercer aquela atividade, e o mesmo ainda tem um ano, um ano fixo dentro da empresa, sem poder ser demitido. Dando sequência aqui para o slide, limitações da coluna vertebral. O amortecimento das pressões exercidas sobre cada vértebra, que forma o conjunto da coluna vertebral, é desempenhado essencialmente pelos núcleos pulposos, que são uma siglazinha que a gente vai trabalhar muito no ELA, que é o NP, que é o núcleo pulposo, que distribui radicalmente a pressão exercida, aonde a gente pode observar nessa figura 2. Isto é, equivale a dizer que o núcleo pulposo, que encontra dentro dos anéis, o que são esses anéis? Esses anéis é o encontro de uma costela para outra e de cada conjunto dessa coluna vertebral. Dentro desses anéis tende sempre a aumentar seu diâmetro quando receber carga acima para fazer o seu trabalho, fazendo pressão sobre as paredes dos anéis que envolve enquanto diminui a questão de altura. Ou seja, se você tem uma pessoa que, na mesma maneira que eu estou, no mesmo porte, em descanso, apenas ereto, a gente tem aquele posicionamento A, ou seja, esse núcleo pulposo, ele está naquela medida. A partir do momento que eu coloco um saco de cimento em minhas costas, ou que eu coloco algum peso em minhas costas, a gente já passa para a figura B. Ou seja, no A, o núcleo entre vértebras em situação de repouso. No B, núcleo em vértebra em situação de carga incidido sobre a coluna. Ou seja, se você passa 8 horas por dia fazendo essa pressão em cima desse núcleo, o mesmo vai desgastar. Ou seja, podendo fazer a ruptura desse núcleo e o vazamento do mesmo, onde a gente vai ter várias doenças relacionadas à coluna, onde a gente vai ver mais à frente. Ocorre que o disco intervertebral apresenta uma degeneração natural, que se acentua a partir dos 20 anos de idade. Ou seja, a partir dos 20 anos de idade, você já começa a sofrer esses desgastes nas nossas vértebras. E, dependendo da atividade que você esteja exercendo, esse desgaste vai ser de forma mais acelerada. Época em que as artérias que alimentam a região da coluna vertebral começam a se fechar, interrompendo os vasos de irrigação e sua alimentação. Assim, o disco passa a receber a alimentação de líquidos, nutrientes que se encontram na região à sua volta, principalmente aquelas que permanecem de tecido esponjoso que reveste a questão das faces superior e inferior do seu corpo de vertebrados. Contudo, está claro que quando a coluna recebe uma carga sobre o seu conjunto de vértebras, o líquido é expulso para outra região, na qual se encontra naturalmente, dada a pressão ali encontrada. O comportamento é similar ao de uma esponja, ou seja, você tem aquele líquido em que ele absorveu para poder estar recebendo aquele impacto da coluna, mas você coloca um sobrepeso sobre essa esponja e a mesma libera aquele líquido. Quanto menos líquido, mais contato uma vértebra vai ter com relação à outra, fazendo aquele desgaste e gerando dores. Tal fato é importante em vez que é posicionada. A coluna vértebra não se alimenta em sua questão após essa idade de 20 anos, que é o ponto em que se há desligamento. Sem alimentação, a característica fibrosas elásticas tende a diminuir, o que inicia um processo de rompimento das paredes dos anéis que envolve o núcleo pulposo. Toda vez que este tenta se deslocar de sua origem, mais à frente a gente vai ver a questão desse rompimento. Como vimos, nas colunas nas interiores tem 33 vértebras. Essas 33 vértebras ficam uma em posicionamento à outra e entre elas fica esse núcleo pulposo. Aqui nessa imagem a gente tem as doenças da coluna, da onde a gente falou o vazamento desse núcleo pulposo devido ao desgaste e também ao sobrepeso do mesmo. Uma dessas doenças é a prostrução intradiscal, que a prostrução intradiscal é um problema grave. Ocorre quando a postura acima detalhada se repete
com frequência na atividade rotineira de um trabalhador, ou mesmo quando eventuais, mas no indivíduo que já apresenta degeneração do disco intervertebrais. Ou seja, se você já tem um desvio de coluna desde criança, por questão de mau posicionamento, quando você começa a fazer uma atividade dessa, esse desgaste tende a aumentar. Caracteriza-se pelo fato do núcleo pulposo ser constantemente empurrado para trás, rompendo os anéis fibrosos que envolve um por um, até chegar à região periférica desse disco. Essa região passa a apresentar um volume mais acentuado, posicionando-se um ligamento que ocorre abaixo da coluna, o ligamento posterior. Ou seja, nessa imagem aqui, ó, a gente ilustra esse núcleo, a gente tem esse ângulozinho também, onde mostra, e a gente tem essa postura discal, onde tem a discopatia degenerativa desse músculo, onde o mesmo é prensado e esse líquido que está no núcleo é vazado para outra região, onde o mesmo estaria anteriormente. Ou seja, se você tem uma coluna de um colaborador que o mesmo tem desvio, e você sabe que ele não tem aquela aptidão física para poder desenvolver aquela atividade de levantamento de peso, você tem que colocar ele numa atividade em que o mesmo não vai acarretar nessas doenças relacionadas à coluna. Hérnia de disco. Hérnia de disco é um problema ainda mais grave, que é a prostrução intradiscal. A hérnia, o núcleo pulposo, após ter sido rompido, todos os anéis, consegue extravasar-se dentro de um anel e sai do disco intervertebral, empurrando os tecidos das regiões, pressionando-a. Essa lesão se caracteriza mais a região lombar, principalmente quando o indivíduo flexiona-se o tronco para erguer cargas. Quem faz a questão de levantamento de caixa, levantamento de saco de cimento, de madeira, pedra, caixa de cerâmica. Aqui nessa foto aqui a gente vê a hérnia de disco, aonde pela numeraçãozinha ali a gente vê o disco saudável, aonde o mesmo está com aquele núcleo pulposo sem nenhum tipo de vazamento, ou seja, o mesmo está relaxado, está sem nenhum tipo de peso. No 1 ali já está demonstrando uma protusão posterose lateral direita, onde o mesmo já está começando a ter dores e a iniciar essa ruptura. E no segundo aqui a gente já tem uma hérnia posterose lateral direita, pressionando a medula, onde a gente tem essa ilustração, tanto na figura 2 ali, onde a gente já vê a questão do vazamento, e também nessa figura 2 aqui, onde é que está mais detalhada. E já na terceira aqui a gente tem como é que se diz? Já o seu vazamento completo e a hérnia de disco completa. E lá também a gente tem mostrando ali aquelas fibras do anel rompidas. E também mostra também a questão da medula e o núcleo pulposo vazado entre essas medulas. Bico de papagaio é uma lesão derivada da hérnia de disco, ou seja, a partir dessas rupturas e desse vazamento, tende a agravar mais e mais. Ou seja, se você não cuidou na primeira doença desses discos, no primeiro, como é que se diz, vazamento desse núcleo pulposo, ela pode se evoluir e chegar ao nível de um bico de papagaio, com uma lesão derivada da hérnia de disco e muito mais grave, caracterizada-se pela formação de protundências ósseas na parede externa do corpo da sua vértebra. Mais precisamente em locais onde há contato de um corpo, de uma vértebra com outra, ocasionando-se os dois entram em atrito e gerando dores intensas. Aqui nessa imagem aqui mostra a formação desse bico de papagaio, essa estrutura óssea que fez a junção de uma vértebra com a outra e tendo um atrito com esse núcleo e com esse disco, e gerando grandes dores, e que pode trazer esse colaborador que já chega no nível de hérnia de papagaio, o mesmo não tem mais condições de exercer nenhum tipo de atividade física. E obrigado e até a próxima aula.